Você por acaso fala inglês? Tem um vocabulário razoável? Porém, parece que você sabe inglês, mas na hora de falar você trava? Não se preocupe, você não está sozinho. Hi guys, meu nome é Ana Mara Arruda, eu sou coach e professora de inglês e eu quero conversar com você nesse vídeo a respeito de alguns fatores que podem estar te influenciando na hora de falar em inglês e uma delas é a insegurança. Porém, com relação à insegurança, é importante a gente ter uma noção de que se a insegurança ela acontece em português também, fica atento para não colocar a culpa só no inglês. Falar em público, por exemplo, pode ser algo muito assustador para muitas pessoas já em português. E aí, nesse caso, você precisa buscar a sua confiança de outras maneiras e é por isso que o coaching é tão poderoso. No coaching existem várias ferramentas, ou seja, vários exercícios que você pode fazer para identificar os seus pontos fracos e os seus pontos fortes para então potencializar a sua confiança. Além da insegurança, um outro fator que pode estar te bloqueando é a famosa comparação. É possível que você imagine que a pessoa com quem você está interagindo ali em inglês, ela é melhor ou sabe mais que você. Porém, isso nem sempre é verdade. A nossa mente adora criar histórias e a gente adora acreditar nelas. É engraçado que eu percebo que a maioria dos estudantes de idioma, no caso aqui nós brasileiros estudando inglês, essa comparação é feita de brasileiro para brasileiro. Ou seja, na hora de falar, vem aquela frase da nossa mente, né? O que será que meu amigo vai pensar se eu pronunciar alguma coisa errado? E na maioria das vezes, o colega também tem as mesmas dificuldades e as mesmas inseguranças. Portanto, uma grande bobagem. Mas se a conversa acontece com um estrangeiro, na minha opinião, é até mais fácil de lidar. Pensa só, um gringo chega pra falar com você em português, algumas coisas sem concordância, de repente dando umas enroladas aqui e ali. Como é que você reage? A gente se esforça pra entender, a gente faz uma mímica e a gente acaba achando aquela interação até um tanto divertida. Do outro lado também não é diferente. Os estrangeiros, eles também ficam felizes de ver o nosso esforço, de falar com eles na língua deles, então não há o que temer. É engraçado que a gente coletivamente tem uma crença de que os estrangeiros são melhores que a gente, né? Isso não necessariamente é uma verdade. Então perceba qual que é a imagem que você tem de você mesmo, porque com uma autoimagem de inferioridade vai ficar difícil você alcançar a excelência. Bom, gente, os bloqueios, eles são muito pessoais, eles podem ter as suas raízes das mais diversas, mas eu já vi muitos casos de alunos que tiveram experiências um tanto negativas lá atrás, né, em algum momento lá na escola, e de repente algum professor não soube lidar com a dúvida de um aluno e naquele momento aconteceu algum certo constrangimento. Então esse tipo de constrangimento que acontece por causa de um professor, ele pode ser fatal, porque quando a gente é pequeno, né, quando a gente é menorzinho lá, a gente tem uma certa necessidade de ter a aprovação dos nossos professores, porque eles estão ali numa situação de superioridade com relação a nós. O constrangimento ele pode acontecer por causa de algum professor que de repente não soube lidar com a dúvida de algum aluno, mas existe também aqueles constrangimentos que acontecem por parte dos colegas de sala. Então se alguém já zombou de você em algum momento lá na sala de aula porque você cometeu algum erro em inglês, é possível que isso cause em você uma certa sensação de alerta na hora que você for arriscar de novo na hora de você falar inglês. Bom, além do constrangimento, existe também aquela questão de algumas pessoas serem muito exigentes consigo mesmas, né? E até muito duras no momento que elas estão esperando de si mesmas uma certa perfeição. Então, antes de qualquer coisa ser criada no mundo físico, ela primeiro precisa ser criada na sua imaginação. Então, imagina você lá na sua situação desejada. Se coloque mentalmente na frente do gringo e converse com ele de uma maneira leve, onde vocês se entendem e até riem sobre algum assunto. Normalmente, o que a gente faz na hora de fazer essa imagem mental na nossa cabeça é ao contrário. A gente imagina uma cena estressante, né? Sei lá, o gringo bravo com você, virando as costas e indo embora. Use a sua imaginação ao seu favor. Então, quando você coloca essa imagem mental na sua mente, você tem que ativar a química certa no seu corpo. É aquela que vai te gerar confiança e te encorajar quando a determinada cena realmente for acontecer. Então, seja qual for a sua cena ideal, pode ser de repente uma entrevista de emprego em inglês ou uma palestra que você precisa fazer em inglês, se coloque nela mentalmente e imagine como se ela já fosse real.
Dessa forma, você vai criar novas sinapses na sua mente e com certeza vai te ajudar muito lá na hora do vamos ver. Primeiramente, identifique exatamente o que é que está te bloqueando na hora de falar inglês. Então, primeiro, seria a insegurança. E aí se pergunta, ela acontece só em inglês ou em português? Você também se sente inseguro na hora de falar. Segundo, a comparação. Ela acontece quando você está falando com brasileiros em inglês ou quando você está falando com gringos. Então, identifica como é que acontece essa comparação e perceba também a sua autoimagem se você não está se colocando numa relação de inferioridade com relação a outra pessoa que você está se comparando. Terceiro, medo do constrangimento. E por último, se você é muito duro ou muito exigente com você mesmo. Lá na hora que você realmente precisar falar inglês, seja numa reunião, numa palestra ou numa viagem, nesse momento se coloque presente. Quando você se coloca realmente presente ali naquela situação, primeiro, você vai identificar quais são as histórias que estão passando ali na sua cabeça, porque a gente, como eu já disse, adora se contar histórias, então repare se você está se desencorajando naquele momento. E também é muito importante você respirar. É uma dica simples, mas é muito importante. Tem gente que na hora do pânico ali simplesmente não respira. Inspira profundamente pelo nariz, porque você precisa oxigenar o seu cérebro. E o mais importante, lembre-se daquele momento em que você já se sentiu confiante na sua vida. Como é que era essa sensação? Como é que era realmente você se sentir confiante? A ideia é que você possa reviver essa situação naquele momento. O nosso cérebro é uma coisa muito louca, gente. Ele não sabe identificar o que é real, o que está acontecendo ali no momento, ou o que faz parte do passado ou do futuro. Então, volte naquela situação em que você já se sentiu confiante alguma vez na sua vida e reviva aquela situação novamente em cada célula do seu corpo. Esteja alerta, esteja atento às frases desencorajadoras que se passam na sua mente e não deixe que elas dominem você. Lembre-se, é você quem está no comando. Eu realmente espero que essas dicas tenham te ajudado e que na próxima vez que você for falar em inglês em alguma situação, você possa se sentir um pouquinho mais confiante. Se você gostou da dica, conta aqui pra mim nos comentários e deixa também o seu joinha. Se inscreva no canal, porque tá rolando um monte de dica legal e você não quer ficar de fora. E compartilha também com seus amigos, porque eu acredito que tem vários deles lá que vão adorar saber essas ideias. Então é isso por hoje, eu vejo você no próximo vídeo.